Dr. Marcelo Gobo Júnior continua conosco aqui do estúdio e vai responder as principais dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Dr. Marcelo, para a gente começar, os exercícios físicos também devem fazer parte dos cuidados no inverno? Sim, como a gente já comentou anteriormente, a atividade física ela é indicada e ela deve ser mantida. Se a gente conseguir adaptar a nossa rotina para poder manter a atividade física, a gente deve fazer isso. A gente deve também tomar cuidados em relação a essa prática esportiva, especialmente para as práticas esportivas que envolvem áreas externas, onde a gente vai estar exposto a essa maior temperatura contrastada, né, em relação ao ambiente interno e ao ambiente externo. Quanto mais intenso esse contraste, mais atenção a gente deve ter. Então, se atentar à utilização das roupas adequadas para a gente poder manter a temperatura, fazer um aquecimento, né, não iniciar a atividade física diretamente na baixa temperatura, tentar adaptar o nosso corpo para esse processo e justamente tomar cuidado com esse processo de adaptação. Então, se a gente vai fazer um aquecimento em área interna, tomar cuidado para não ir sem uma roupa de frio que mantenha a nossa temperatura na hora de praticar atividade física em área externa. Isso é uma questão muito importante justamente por conta daquela questão que a gente comentou da vasodilatação e vasoconstrição. Esse choque de temperaturas vai fazer com que esse fenômeno aconteça com uma maior intensidade e a gente acaba sofrendo alguns danos em relação a isso, tanto danos em relação à performance esportiva, quanto danos para a nossa própria fisiologia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo, mas não evitar a atividade física, na verdade tentar praticá-la o máximo que a gente puder. Certo. Marcelo, realmente existe uma baixa imunidade nesse período ou isso é mito? A questão da baixa imunidade, ela é um mito parcial, vamos dizer assim. Não é em relação à queda da temperatura ou à temperatura mais baixa que a gente tem uma alteração da nossa imunidade. A gente tem uma alteração do nosso sistema imune quando a gente passa por estresses que são fisiológicos. O que são esses estresses fisiológicos? A própria alteração de temperatura em si pode ser um estresse, mas também são estresses fisiológicos, privação de sono, restrição alimentar. Então, com isso, a gente acaba tendo uma alteração da nossa modulação no sistema imune e a gente pode ter uma eficiência menor do sistema imune quando a gente passa por esses períodos de maior estresse fisiológico. E aí a gente precisa observar muito o que é esse estresse. Então, cargas excessivas de trabalho, quando a gente faz processos de treinamento que são muito intensos, então a gente vai praticar atividade física e pratica atividade física em excesso, pratica o que a gente chama tecnicamente de overtraining. Então a gente realmente tem alteração do nosso sistema imunológico nessas condições. Mas essa modulação do sistema imune, ela está sendo influenciada por esse estado de estresse fisiológico, que a gente vai ter uma mudança no nosso metabolismo do cortisol, e são geralmente fatores da nossa vida, do nosso estilo de vida, que vão conduzir isso. Não necessariamente a alteração de temperatura, mas esse contraste intenso, ele é um fator estressor, sim, para a nossa temperatura, para o nosso sistema imune, porque a gente tem que fazer o controle de temperatura, isso demanda uma regulação interna, então isso demanda uma energia do nosso corpo, das nossas células, para poder manter essa regulação térmica, e com isso a gente pode sofrer, sim, algumas consequências. E aí, se você me perguntar o que pode ser utilizado para corrigir isso, para corrigir essa questão, é justamente a observação desses fatores. Então não envolve a questão de consumo de vitaminas ou a utilização de medicamentos que vão fazer a modulação do sistema imune, não se trata disso. Se trata do controle do estressor. Então, se eu estou com privação de sono, é tentar observar o meu número de horas de sono. O inverno muda a nossa necessidade de sono, muda a qualidade do nosso sono também. Então, preciso observar a qualidade do meu sono. Se eu estou passando por períodos de restrição alimentar, de restrição específica, então, se eu estou tentando fazer alguma dieta, alguma coisa assim, será que eu não estou me privando de determinados macronutrientes e micronutrientes? Então, eu preciso observar esse fator, o consumo intenso de toxinas, como a cafeína, por exemplo. Também são fatores estressores que podem gerar o estresse fisiológico e, por conta disso, a gente tem uma alteração do nosso metabolismo como um todo, né? Além disso, carga excessiva de trabalho, ausência de período de descanso, excesso de treinamento, são todas as situações que promovem esse estresse fisiológico e que, por consequência, vão modular o nosso sistema imune e causando uma alteração da nossa eficiência imunológica. Marcelo, e qual é o papel e a importância das vacinas nesse cuidado? As vacinas têm um papel fundamental de nos proteger antes que haja uma doença em si.
Então, a vacina é a forma de prevenção primária mais eficiente que a gente tem. Então, por exemplo, em relação à gripe, à influenza, quando a gente ingere a vacina, né, na verdade, quando a gente inocula a vacina no nosso corpo, a gente vai treinar o nosso sistema imunológico para combater aquele micro-organismo ou aquela parte de micro-organismo que a gente acabou de inocular. E aí, com isso, a gente fica protegido das formas graves dessa doença, porque o nosso corpo não vai ser pego desprevenido. E, além disso, quando a gente não consegue evitar o adoecimento e a prevenção de formas graves, a gente consegue evitar de adoecer totalmente. Então, às vezes, eu entro em contato com aquele micro-organismo e não desenvolvo nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de consequência, porque meu corpo já sabe combater. Então, as vacinas elas são fundamentais nesse período. Existem campanhas de vacinação para doenças que são sazonais, como é o caso da gripe, mas outras doenças respiratórias e outras doenças virais também são prevenidas através de vacina e a gente deve cumprir com o calendário de vacinação. Então, no caso das crianças, tentar manter o calendário de vacinação sendo atualizado sempre, com o acompanhamento na unidade básica de saúde. Se eu sou adulto, verificar o meu calendário de vacinação para ver se está tudo certo. Se eu sou adulto e se eu estou me preparando para gestar, então eu preciso também ter um cuidado redobrado em relação a isso, com aquilo que vão ser os imunizantes que a gente vai utilizar durante o período de gestação e de pré-natal. Essas questões elas são muito importantes para a gente poder manter o nosso organismo bem preparado para as adversidades. Então a gente precisa se atentar a esses fatores e também observar questões epidemiológicas sazonais, como por exemplo casos de surto de sarampo que já aconteceram nos últimos anos, que a gente precisou aumentar a campanha de vacinação. A gente precisa observar isso eventualmente em algum momento da nossa vida, do nosso contexto, pode ser necessário, como está sendo necessário agora em relação à pandemia, a gente observar esses fatores da utilização dos imunizantes adequados para aquele período de tempo. Mas é muito importante que a gente não esquive das vacinas, que a gente vá até as unidades básicas de saúde e se vacine sim, contra todas as doenças que têm imunizantes disponíveis, dentro daquilo que é o nosso calendário de vacinação de faixa etária a que a gente tem direito. Então, para crianças a gente tem uma observação, para os adultos a gente tem outras, para idosos outras, e para fatores de risco, para doenças de risco, como é o caso de quem utiliza imunossupressores, essa época do ano é importante a gente se atentar se está em dia com a vacina do pneumococo, por exemplo, para evitar formas graves de pneumonia que sejam mediadas por esse agente transmissor. Então, são imunizantes que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, a se estudar cada caso. Então, se eu tenho indicação de usar a vacina do pneumococo, esse momento também a gente costuma utilizar para sensibilizar, tanto para a campanha de vacinação da gripe, quanto para a utilização da vacina do pneumococo. Marcelo, nas unidades básicas de saúde, os atendimentos também sofrem mudanças nesse período? Sofrem sim, Glaucia, especialmente por conta do tipo de procura. Então, a gente vê uma mudança em relação à epidemiologia, daquilo que aparece com maior frequência na unidade básica de saúde. Então, como a gente comentou, de modo geral, as doenças que são mais prevalentes no inverno, elas aumentam o número de visitação. Então, é muito comum, muito frequente que a gente veja sintomas gripais acontecendo nessa época do ano, mas também descompensação de doenças respiratórias, como é o caso da asma, por exemplo. Que não acontece normalmente no verão. Que não acontece tanto no verão, mas por conta da exposição a esses agentes, essas partículas em suspensão que a gente comentou no ar, os agentes virais, a gente tem descompensação dessas doenças crônicas e um aumento da procura na unidade básica de saúde com essas crises, que geralmente são crises de sibilância que a gente fala. E aí a gente tem crise de sibilância na criança, que já geralmente vai estar associada na criança maior à asma, na criança menor à doença do bebê chiador, a síndrome do bebê chiador, que a gente já comentou aqui em um outro programa. E também no adulto e no idoso, quando a gente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, que também sofrem com descompensações e exacerbações nesse período de inverno, por conta dessa mobilização dos vírus respiratórios, desse maior contato e essa maior exposição. Além da produção de muco também, que pode aumentar e acumular, reter mais esses micro-organismos e precipitar a descompensação de crises. Isso é muito importante a gente comentar, porque são as doenças que mais acontecem nessa época do ano. Mas como a gente também comentou, aumenta-se o risco de infartos, de AVCs nessa época do ano, por conta desse fenômeno de alteração da vasoconstrição, a exposição de risco. Então, às vezes a gente não vai encontrar tanto na unidade básica de saúde o evento agudo. Às vezes acontece, dependendo da região que a gente tem, do esquema de acesso que as unidades escolhem
adotar no sentido de recebimento ou não das urgências ali, mas de modo geral, as consequências disso a gente vê aumentar, né, com descompensação das doenças cardíacas ou algo nesse sentido. Então faz parte do que a gente vê na consulta da atenção primária sendo modificado e também esses problemas de pele que a gente comentou, tanto naquilo que envolve ressecamento da pele, surgimento de eczemas que a gente fala, as doenças alérgicas de modo geral elas pioram no inverno por conta da sensibilização que a gente tem, tanto em relação ao aparelho respiratório quanto em relação à pele, a gente fica mais exposto aos micro-organismos que são fontes de alergia e também as partículas de suspensão que ficam no ar, que também são fontes de descompensação da alergia, e com isso a gente vê um aumento da procura na unidade básica de saúde para essas questões, além de descompensação de doenças crônicas também, que também acontecem nessa época do ano. Marcelo, no primeiro bloco nós falamos sobre a diferença dos cuidados para adultos e crianças, mas quem sofre mais com as doenças de inverno, os adultos ou as crianças? Eu diria que as mães sofrem mais com as doenças de inverno. Ou as mães ou as cuidadoras de modo geral, que no Brasil são uma população feminina, tanto de crianças pequenas quanto dos idosos. Então, geralmente quem cuida de alguém sofre mais nessa região, nessa época do ano. As mães sofrem por conta dessas questões respiratórias que acometem bastante a criança nessa faixa etária. Então, faz parte do que é esperado para uma criança até 5 anos de idade, vários episódios de infecções de via aérea respiratória superior durante a vida até o 5º ano de idade. Então é importante a gente salientar isso, que é um fenômeno que acontece, precisa de orientação, claro, a gente precisa de avaliar, de trocar com a mãe as informações para poder avaliar os sinais de gravidade, sempre, mas é um fenômeno que acontece com muita frequência. Geralmente as mães acabam sofrendo e é muito normal que nas famílias as mulheres também assumam um papel de cuidado das pessoas que são mais velhas ou de pessoas que são portadoras de necessidades especiais, de uma atenção, de um cuidado de saúde um pouco diferente do que é o cuidado geral. E aí, nesse período de inverno que você tem descompensações e agravos assim, acabam sofrendo mais e buscando a unidade de saúde, pedindo visitação domiciliar ou orientações em relação à sua saúde, em relação à educação e saúde de modo geral, e acabam sofrendo um pouco mais do que o próprio indivíduo, às vezes, que está sendo alvo desse cuidado. Então a gente precisa estar muito junto aí da população que faz esse cuidado, de quem é doente crônico ou de quem vive com uma condição de saúde de modo crônico, ou que está nesse período aí de cuidado com as crianças que são pequenas e que vão ter esses episódios com muita frequência, justamente para que haja uma segurança e uma sensação de que as coisas estão bem, que na hora do aperto eu tenho para onde pedir ajuda, eu tenho como pedir orientação, pedir socorro e fazer o melhor cuidado que a gente pode. Certo, Marcelo, muito obrigada. Esse foi o Hora da Saúde de hoje, nós falamos sobre doenças de inverno e quem quer assistir novamente pode consultar no YouTube, né, Marcelo? Claro, Glaucia, quem está aí em casa e quer assistir de novo esse programa pode procurar a nossa página youtube.com/Hospital de Amor, acessar, ver quantas vezes quiser, encaminhar para quem gostaria de que soubesse desse tipo de informação e compartilhar esse conhecimento especializado. E não se esqueça de ativar o sininho e curtir a nossa publicação. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!